Eu vou conversar agora com o general Peternelli, que é deputado federal, a respeito de toda essa situação nas Forças Armadas. Então, antes de tudo, general, muito bem-vindo aqui ao Poder Expresso no SBT News. Eu é que fico muito satisfeito, Rosiane, de estarmos aqui conversando, colocando ideias e esclarecendo a população brasileira. Pois é, a respeito de esclarecimento, vamos lá, que é importante a gente ouvir a sua opinião. A gente teve neste final de semana uma mudança no comando do Exército com a exoneração do general Arruda e aí agora assumindo o Ribeiro Paiva. O Tomás Paiva, enfim. General Tomás. General Tomás Paiva. O senhor acha que foi uma medida acertada do governo Lula? Na realidade, todas as vezes que você muda um ministro, muda uma atividade, sempre tem uma turbulência. Quanto menos ministro, quanto menos comandante de força trocar, melhor. Lembro também que o próprio presidente Bolsonaro trocou os 3 comandantes, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e o ministro da Defesa. Mas vejo que quanto menos isso ocorrer, mais o país se preocupa com os temas estruturantes. Nós temos aí a nossa reforma tributária, nós temos a nova legislação sobre o teto de gasto, nós temos reforma administrativa, nós temos a legislação que vai alterar de 23 ministérios para 37. Então, vejo que quanto menos tumulto, quanto menos agitação nas Forças Armadas, melhor. E em relação, por exemplo, a essa agitação nas Forças Armadas, um dos motivos da troca do general Arruda pelo general Tomás Ribeiro Paiva é justamente porque havia uma insegurança da parte, uma desconfiança da parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação a alguns integrantes das Forças Armadas por causa dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Há motivo para que Lula ainda tenha desconfiança de integrantes das Forças Armadas? Rosiane, não há motivo para o presidente, quem quer que seja o presidente, ter qualquer dúvida sobre o papel das Forças Armadas. Todo o alto comando, eu não falo por eles, é um comentário simplesmente, quem fala pelo Exército é o próprio Exército, o Exército cumpre a sua função e a sua missão constitucional. É isso que fazia o general Arruda, é isso que vai continuar fazendo o general Tomás. Vão cumprir o prescrito para as missões do Exército e para as atribuições do Exército Brasileiro. E eles têm, o alto comando como um todo, o mesmo pensamento institucional brasileiro para as Forças Armadas e, em especial, para o Exército Brasileiro. Agora, general, no caso do afastamento, da troca do general Arruda, um dos motivos seria justamente porque ele estaria, não exatamente se recusando, mas não estava avançando em relação a punições, a investigação de pessoas supostamente envolvidas, tanto com os atos, como também com a divulgação de fake news. Então, teria de toda forma gente complacente dentro das Forças Armadas, não as forças como a instituição Forças Armadas, mas o senhor acredita que possa ter um ou outro ainda ali dentro que seja mais complacente com esses atos que ocorreram? Não há nenhuma complacência com os atos que ocorreram, nem do general Arruda, nem de nenhum integrante do alto comando. O saque, a depredação do patrimônio público, aquele vandalismo que ocorreu, ele não obedece os aspectos da legislação brasileira. E por não obedecer aspectos da legislação brasileira, não tem o aval do alto comando, do próprio general Arruda. Quando se fala sobre as pessoas que estavam na frente do QG do Exército, o general Arruda, a exemplo do general Tomás aqui em São Paulo, buscava sempre uma alternativa de que o movimento
poderia estar se esvaziando, se adequando e terminar de uma maneira o menos turbulenta possível. Isso não diz respeito às pessoas que depedraram o Supremo, que depedraram o Congresso e o Executivo. Essas pessoas devem ser presas em flagrante, devem responder pelos seus atos, e isso todos os comandantes concordam. Então, acredito que o general Arruda, da mesma forma que os outros comandantes de área, buscava sempre uma solução pacífica desse conflito, o que é uma das atribuições do próprio Exército Brasileiro. Agora, o senhor acredita que essa mudança vai ajudar a distensionar esse clima que ainda existe entre o atual governo e parte das Forças Armadas, ou isso pode botar mais lenha na fogueira? Eu não vejo nenhum problema nessa mudança. Como comentei, o presidente Bolsonaro também trocou os comandantes. O que nós todos desejamos é que esse tipo de atividade ocorra o mínimo possível, para que o presidente, o próprio presidente Lula, possa se focar nas atividades essenciais. Então, você tendo essa atividade, não vai mudar o alto comando, eles vão continuar tendo um pensamento institucional, né? Muitas vezes a imprensa tem comentado que havia um interesse do presidente de destituir do comando o tenente-coronel Cid, né? E o que o Arruda executou é o que todos devem estar executando, é fazer com que nas atividades das Forças Armadas tenha um mínimo de ingerência política, porque senão você imagina cada governador, cada cidade querendo escolher quem vai ser o comandante daquela unidade, daquelas atividades, e o Exército executa essa parte, a designação para os comandos das organizações militares, exatamente as pessoas que estão habilitadas, que colocaram uma prioridade, eles verificam a adequação dessa prioridade, e no caso do coronel Cid, por exemplo, que é em Goiânia, o Batalhão de Ações de Comando, ele ainda vai ter sobre ele o chefe do Estado-Maior da Brigada de Forças Especiais, o general comandante das Forças Especiais, ainda vai ter o comandante militar do Planalto. Então, tem muita coisa. Eu até saliento, Rosana, que algumas cidades, como é o caso de cidades do Nordeste, que o comandante do batalhão se liga diretamente a um governador. E no caso da designação do coronel Cid para esse batalhão em Goiânia, isso não ocorre. O elo de ligação política, vamos dizer, ou de relacionamento, é do general comandante das Forças Especiais. Então, eu acredito que o próprio presidente Lula, o que o próprio ministro defende, que é o papel institucional das Forças Armadas, é o que as Forças Armadas estão fazendo, exatamente também evitando que vontades políticas possam interferir nessa designação. Então, todos têm um pleno assertivo de que eles pensam nos aspectos legais das atividades, de cumprir com as suas obrigações, de cumprir o que está prescrito na Constituição, né? Se o artigo 142, que é muito comentado, prevê que a missão das Forças Armadas é a defesa da pátria, a garantia dos poderes constituídos, da lei e da ordem, por ação de um desses poderes. E todos têm plena consciência desse tipo de atividade e assessoram, né, o comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente, de tal forma que as Forças Armadas e o Brasil possam caminhar na direção certa e sempre com um foco
no bem comum do povo brasileiro e na soberania do nosso país. O senhor não acredita que haja, por exemplo, alguma espécie de caça às bruxas dentro das Forças Armadas? Não, nós não devemos ter caças às bruxas nas Forças Armadas, até se você procurar, né, nesse período todo do governo Bolsonaro, ou mesmo em governos anteriores, no próprio período do presidente Lula, você vai observar que nenhum militar da ativa deu qualquer declaração pró-Bolsonaro, contra Bolsonaro. Não tem isso. As Forças Armadas cumprem um papel institucional, continuarão cumprindo durante o governo Lula o seu papel constitucional. Então não há motivo, né, para caças bruxas. É natural que determinado militar, pelo desempenho da sua função, possa ter uma afinidade maior com o presidente da República, com o presidente Lula. Nós temos o general Gonçalves Dias, que teve um contato mais direto. Nós temos o brigadeiro Joseli, que teve um contato mais direto. E, no entanto, não é por causa disso que eles devem ser perseguidos, caçar bruxa. Isso não ocorre nas Forças Armadas. O brigadeiro Joseli, inclusive, atualmente, é o presidente que vai assumir, né, o Tribunal Superior Militar. Então, um cargo elevado. Não ocorreu porque ele era próximo do presidente qualquer caça às bruxas, retaliação. O militar, ele é avaliado pelo desempenho das suas atividades. O tenente-coronel Cid, ele teve uma atribuição de ajudante de ordens do presidente. Todos os presidentes tiveram ajudante de ordem, todos os governadores têm ajudante de ordem, e isso é muito natural. E é lógico que essa proximidade permite o intercâmbio maior, mas em nenhum momento, né, você vai observar nenhum dos militares que eu citei qualquer manifestação política partidária, quer seja pró-Bolsonaro, pró-Lula ou contra qualquer um desses elementos. As Forças Armadas são instituições do Estado brasileiro e assim deve permanecer. General Peternelli, deputado federal, muito obrigada por conversar conosco aqui no Poder Expresso, no SBT News. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, felicidades e um foco sempre no bem comum do Brasil e do brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade.